Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quem acompanhou a coroação do Rei Charles III, King Charles III, pôde perceber algumas coisas estranhas, se é que você tem o olhar depurado para essas coisas. Então, fizemos um shorts a respeito, tomando como princípio de raciocínio o dia da coroação. Foi 6 de maio de 2023, em um sábado. Foi numa lua cheia, tá, pessoal? Se você somar esses números, tá? Isso é importante. Para eles é muito importante. Se você somar 6 mais 5 igual a 11, mais 2 igual a 13, mais 2 igual a 15 e mais 3 igual a 18, você vai obter o resultado que é 3 vezes o número 6 igual a 18. E o número de Charles é o 666, porque Charles possui um nome que calcula para 666, que é o número da besta. Eu quero provar isso para vocês. Quero mostrar, tá? Se nós formos aqui, a data da coroação ocorreu exatamente 6 meses, 6 semanas e 6 dias depois do 19 de setembro de 2022. E dia 19 de setembro de 2022 foi quando ocorreram as exéquias da Rainha Elizabeth. Então você pode perceber que eles levam muito a sério essa questão dos números, como já falamos muito aqui no canal. E aqui vocês podem acompanhar o cálculo, tá aí, ó. Olha o número que forma, 666, tá? Aí vocês podem ver o rei coroado com a sua coroa, segurando o cetro. Há um orbe aqui em cima desse cetro, como vocês podem perceber. E tudo tem um simbolismo específico, tá, pessoal? Não é à toa. Só que eles não fazem aleatoriamente. Para as pessoas que não têm percepção, principalmente espiritual, elas são facilmente enganadas. E existe a percepção espiritual da magia, a percepção espiritual da feitiçaria, e que é a percepção espiritual do satanismo, e existe a percepção espiritual que vem de Deus. Como está escrito lá em Tiago, a pessoa possui a sabedoria de Deus, que vem através do Espírito Santo. E estamos realmente em um embate ferrenho espiritual para quem vai realmente dominar o mundo. Aparentemente as forças de Satanás estão agora em vantagem, mas o fim deles realmente vai ser triste. Triste para eles, triste para aqueles que adoram o inimigo. Já vamos falar um pouco a respeito desses símbolos aí, do cetro, do orbe, tá, pessoal? Vemos aí a coroa, também tem os seus símbolos. E essa coroa tem 444 pedras, tá? Esse número também tem um significado. E o que marcou muito essa cerimônia foi justamente a passagem dessa figura macabra, envolta em panos, e que lembra um druida negro. E aqui, ó, aqui há uma lâmpada acima dele, certo? A gente tem que buscar esse significado. Vemos aqui, ó, olha só o formato disso aqui, essa pirâmide, tá? Tudo a ver com o olho que tudo vê. Esse desenho que está ao lado da fotografia se encontra na capa de um disco da banda de rock britânica Led Zeppelin, e é um druida. E a mídia, como sempre ridícula, coloca aqui: entretenimento. Vulto misterioso viraliza intriga em coração de Charles III. Betinha veio. Vulto chamou a atenção ao aparecer em frente a uma porta, segurando algo que aparenta ser um cajado ou bengala. Aparenta ser. É um cajado. Bengala. Bengala não é. Isso aqui é um cajado. Porque quem é o pastor dessa gente, pessoal? É Deus, é o Senhor Jesus Cristo que é o pastor? Eu sou o bom pastor, Jesus disse. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E esse aqui é o pastor deles, tá? Que vem para ceifar vidas. Isso aqui significa a abertura de um portal, a abertura de uma nova era. E aqui está dando o quê?
Eles estão mostrando, ó, estamos passando agora, entrando em uma nova era. E esse aqui é o pastor. Esse aqui é o pastor das multidões sem Deus, desprovidas de Deus. E aí ele está saindo, entrando e fala, ó, eu vim para roubar, matar e destruir. É simplesmente isso. Mas aqui os caras colocam assim, entretenimento. Vocês vão ver o entretenimento, tá bom? Continuem assim, tá? Se submetendo aí aos controladores, se submetendo aos seus dominadores, tá? Eles são tão bonzinhos. Vejam ele aí segurando um orbe, está aí segurando o mundo nas mãos. Representa isso, tá? É o cristianismo apóstata, né? Que apoia todo esse tipo de coisa, tá, pessoal? Então vejamos aqui o significado de alguns símbolos. Orbe e cetros do rei, feito para Charles II em 1661 e usado em coroações desde então. Orbe do soberano, cruz montada em um globo simbolizando o mundo cristão. Globo de ouro oco com pedras preciosas e pérolas. Cetro com cruz, representa poder real e justiça. Bastão de ouro com decorações de esmalte e pedras preciosas. Cullinan I ou estrela da África cortada do maior diamante do mundo, adicionada em 1910. Cetro com pombo, também chamado de bastão de equidade e misericórdia, representa o papel espiritual do rei. Bastão de ouro com decorações de esmalte e pedras preciosas. Tem gente que acha, pessoal, que a monarquia, principalmente a britânica, é só uma decoração, um enfeite. Mas não é assim. A palavra de Deus fala que o anticristo, por exemplo, vai ser um príncipe. Sabemos que provavelmente, pela idade do rei Charles, o seu reinado talvez não seja muito longo, mas o seu filho, William, em inglês significa Will I Am, ou eu serei, provavelmente venha a ser o anticristo. Mas vamos aqui para o estudo. Eu vou ler para vocês o capítulo 3º do livro de Tim Curran, O Anticristo e uma Xícara de Chá, que fala justamente a respeito desse número 666 aplicável ao rei Charles e à família real. Aí vocês podem ver a figura passando aí, vejam só. Realmente é sinistro, pessoal. Olha aí. Isso não é por acaso, tá? É uma mensagem para os ocultistas do mundo inteiro. Aqueles que adoram Satanás e acham que ele é bom. Vejam aí. Não é apenas teatro, é uma religião. Essa é a Catedral de Westminster. Vocês podem analisar a imagem, deixar aí nos comentários o que vocês acham. Uma informação interessante sobre druidas, tá, pessoal? Está aqui, ó. Fiz uma pesquisa. Fala a respeito do druida psicopômpico. O druida participa ativamente nas cerimônias fúnebres. Como verdadeiro psicopômpico, realiza o rito de passagem para o além, restabelecendo o equilíbrio entre as obrigações humanas e a ordem cósmica. O druida é o intermediário entre os deuses e os homens, e por isso, como um mestre, opera na magia cerimonial a fim de facilitar a passagem da alma para o outro lado da vida. Antes de ser inumado, o corpo do defunto era lavado em uma ribeira. Este banho lustral e curativo nos faz recordar a passagem simbólica da alma pelas águas do rio Lete, de que nos fala Platão. Depois o druida improvisava cânticos de lamentação e o rito finalizava com jogos funerários mediante a imolação de animais domésticos e às vezes de vítimas humanas que podiam honrar o nome do defunto, se tratava de um herói ou de um rei. Aí tirem vocês mesmos suas próprias conclusões. Mas vamos passar a leitura aqui do capítulo 3 do livro O Anticristo e uma Xícara de Chá. A capa, tá? É a heráldica do Charles, tá? Tá aí. Vamos ler um pouco sobre um nome que calcula para 666. Um nome que calcula para 666. Ao contrário do inglês, o hebraico e o grego antigos não usavam algarismos arábicos ou romanos para representar números. Em vez disso, foram usados os próprios caracteres dos respectivos alfabetos.
Os números historicamente aplicados ao conjunto de caracteres hebraicos, que na verdade são anteriores à cabala amplamente oculta, são hoje chamados de cabálicos. Com esses números em mente, lembre-se de que foi dito aos santos: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. E Tim Cohen, além da referência clássica em Apocalipse 13:18, que menciona o 666, ele nos dá outras referências que se referem a numerais. Vamos ler aqui Gênesis 7:6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Vamos agora para 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Agora o versículo 7 do mesmo capítulo. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 34 a 37 do mesmo capítulo. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. 2 Samuel 21, versículos 19 a 20. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaer-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Versículo 24. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Agora comparar com Gênesis 7:6 e Daniel 3:1. Já lemos Gênesis 7:6. Vamos então comparar com Daniel 3:1. Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Apesar dos argumentos de alguns em contrário, não há nenhuma razão convincente, bíblica ou não, para acreditar que uma identificação correta do anticristo por meio de um cálculo adequado de seu nome, conforme mencionado em Apocalipse 13:18, não possa preceder o início do período de tribulação. Na verdade, se o príncipe Charles é o anticristo, isso já foi feito. Príncipe Charles de Gales. O nome comum e o título do príncipe são da mesma forma, por exemplo, como Messias Jesus de Nazaré, ao contrário de um nome ou título manipulado ou mesmo inventado. Por exemplo, o título da vida real do Papa César de Roma. O título da vida real do príncipe não apenas calcula para 666, usando os números cabálicos, mas isso pode ser feito em mais de um idioma. Esse cálculo pode ser feito em inglês ou hebraico. Esse cálculo pode ser feito em inglês ou hebraico, por meio de um procedimento relativamente simples. Primeiro, aplique respectivamente os 22 números cabálicos, um para cada caractere do alfabeto hebraico abaixo, as primeiras 22 letras do alfabeto inglês. Em seguida, porque o hebraico tem apenas 20 caracteres, atribua o valor nulo, 0, às últimas 4 letras em inglês, ou seja, W, X, Y e Z. Finalmente, obtenha a soma dos valores correspondentes a cada letra em Prince Charles of Wales. E aparece aqui em hebraico também, o hebraico moderno. Aí ele diz: o seguinte sistema para cálculos em inglês, hebraico ou grego usa os números cabálicos, como acabamos de descrever. Aí ele vai mostrando aqui, tá? Como ele realizou esse cálculo. Aqui ele mostra, ó, em inglês, príncipe, ele calcula o número correspondente com a letra, faz a soma e dá 227. A palavra Charles, ele faz a mesma coisa e soma
237. Aí a palavra D soma 66 e o Wales também vai dar a soma de 136. Somando, portanto, esses algarismos, ele obtém 666. Isso em inglês, tá? Ele faz o mesmo cálculo também em hebraico, certo? O nome do príncipe, né? Príncipe Charles de Gales, em hebraico. E também ele obtém o mesmo valor, 666. Aí Tim Cohen continua. 3 objeções em particular podem ser levantadas a respeito desse sistema com relação ao inglês. Ele diz: primeiro, pode-se argumentar que qualquer cálculo deve ser feito usando o hebraico original, em vez do inglês ou algum outro alfabeto. Em segundo lugar, os números cabálicos foram aplicados sequencialmente ao alfabeto inglês, em vez de foneticamente, como alguns poderiam esperar. Em terceiro lugar, as últimas 4 letras do alfabeto inglês são deixadas sem valores numéricos e, portanto, assumem que representam 0. No entanto, ele diz, como mostrado abaixo, essas objeções não são inteiramente sólidas. Em primeiro lugar, ele argumenta, pode-se contra-argumentar que o cálculo do nome do anticristo deve ser feito em sua própria língua nativa, eliminando assim qualquer necessidade de transliterá-lo e traduzi-lo para uma língua diferente, o que normalmente daria apenas uma aproximação. Também podemos notar que o inglês é atualmente a língua mais falada no mundo. Em segundo lugar, uma aplicação fonética dos números cabálicos ao alfabeto inglês também seria uma aproximação, assim como a transliteração de uma palavra de um idioma para outro produz uma palavra que soa aproximadamente como o original. Dadas essas dificuldades, parece bastante razoável usar a aplicação mais direta dos números cabálicos ao alfabeto inglês, que é o método sequencial, apesar das objeções acima. E ele afirma que tal aplicação exclui todos os erros de aproximação. Além disso, deve ser apontado que o antigo sistema de numeração grego foi historicamente derivado do sistema hebraico, precisamente dessa maneira. No entanto, ao contrário dos números cabálicos não modificados e não suplementados usados em nosso sistema inglês, o sistema grego originalmente omitiu 6 e 90 e acrescentou 500, 600, 700 e 800, depois de 400. Também foram feitas provisões para incluir o 6, o sigma final, o 90, o símbolo arbitrário copa, bem como incorporar 900, símbolo arbitrário Sampse. Este mesmo sistema que os primeiros pais da igreja empregaram para calcular os valores dos nomes gregos e outras palavras é a base para o número 666. E ele mostra aí como é em grego. Então este sistema foi empregado pelos pais da igreja para calcular os valores dos nomes gregos e outras palavras. E é a base para o número 666, exclusivamente no texto grego original do texto de Apocalipse 13:18. Portanto, além de nossa omissão de números adicionados, ou seja, 500, 600, 700, 800 e 900, o método sequencial não fonético usado para aplicar os números cabálicos ao alfabeto inglês em nosso sistema não é algo novo nem inédito. Ao contrário, apesar dos possíveis argumentos em contrário, é um método historicamente, biblicamente e teologicamente aceito. Na verdade, é também um método reconhecido por teólogos famosos, como Led e outros. O peso oficial de tal cálculo neste sistema, biblicamente falando, é muito maior do que qualquer sistema já inventado, e existem vários. Finalmente, na opinião do autor, o peso das evidências aqui apresentadas sobre o príncipe Charles é tão grande que, mesmo que houvesse um sistema de numeração conhecido, pelo qual seu nome fosse calculado em 666, ainda assim seria compelido a concluir que ele é plausivelmente o anticristo. Então está aí, que ele é plausivelmente o anticristo.
No entanto, existem pelo menos duas línguas, hebraico e inglês, em que o nome do príncipe é calculado para 666, que no mesmo sistema de numeração, usando combinações de números totalmente diferentes, e isso parece tornar nossa plausibilidade uma certeza estatística. Na verdade, ele diz, não existe um supercomputador conhecido na Terra que seja capaz de calcular com precisão as chances de uma ocorrência tão múltipla. De qualquer maneira, podemos ter certeza de que se o príncipe Charles é o anticristo, deve haver tal sistema. E esse sistema, por falta de um que possa parecer mais palatável, funciona. Bom, pessoal, quero deixar aqui com vocês também e recomendar, tá? Na aba comunidade do canal, que vocês estudem essa postagem a respeito do sepultamento da Rainha Elizabeth. Então vejam aqui, ó, sepultamento da Rainha Elizabeth, o que você não viu? Aí você pesquisa aí, tá? É na aba comunidade, você pode deixar lá o seu comentário também, certo? Aqui, vou ler aqui, ó, esse finalzinho aqui. Vou ler aqui esse parágrafo. Segundo a Bíblia, existe uma configuração de principados que devem subir ao poder nos últimos dias, que configura 10 reis mundiais ou presidentes, pois nem em todos os países existe a monarquia, mas que quando subirem entregarão o trono ao grande dragão vermelho. Esta leitura também é confirmada na antiga cabala judaica, através das 10 sefirot. Pois é, então é uma profecia que se encontra em Apocalipse 17, e nós falamos muito sobre isso no nosso livro Os Reis que Virão. Vou deixar aí o link também, tá? E o nome do livro fala justamente sobre isso, Os Reis que Virão. Tive a ideia de escrever esse livro justamente porque no final, a composição geopolítica do mundo, quando o anticristo estiver no poder, será justamente essa configuração de 10 nações, 10 reis, que darão o poder deles ao anticristo. Então, não haverá, o mundo não será aquele politicamente conhecido atualmente. Vai mudar tudo, muita coisa vai mudar, tá? E devemos ficar antenados. Fica a dica.